metade de 2021. Então, nada fácil, nada fácil. Ó, eu estou ao vivo aqui no Instagram também. Eu queria que você entrasse lá na live minha do Instagram, que aí eu já te capturo aqui. Já entrou aqui a Cris Costa, querida Cris Costa, grande professora doutora de administração. E nós já estamos ao vivo também no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E aí vamos conversar com todo mundo aqui. Hoje eu estou recebendo, olha, ele antes de ser de alguém, ele é meu coach, ele é meu mentor, é um cara que eu admiro a beça, Fernando Caldas, sócio proprietário aí da 100% Consultoria. Esse cara é craque e hoje vai dar aí pra gente uma aula de como é que ele está vendo essa realidade que nós estamos passando aí e principalmente depois disso tudo. Fernando Caldas já... Você já vai ficar face to face comigo também no Instagram. Rapaz, é muito... Levanta só a tua câmera do celular um pouquinho, só para eu te ver, que eu não estou vendo o teu rosto, Caldas. Isso. Deixa... Quadra aí. Tá legal. Eu vou consultar os mestres. Sensacional. Mas, Caldas, me fala uma coisa. A gente vai bater um papo aqui, e aí a gente podia definir assim, bater esse papo dentro dessas quatro análises. Uma análise econômica, uma análise política, ver tudo isso, como é que vai se impactar nas empresas e, por conseguinte, no emprego, né? Então vamos primeiro para a análise econômica. Como é que você está vendo aí a gente saber que entrou na crise, a gente já entrou. Aí tem depressão econômica, não, recessão econômica, depressão econômica, economia de guerra, certo. Dá para sair rápido disso, como foi falado hoje pelo Abílio Diniz aqui na reunião que teve com o presidente. Dá para fazer isso? Como é que está a tua expectativa? Bem, em primeiro lugar, obrigado, Leonardo, por suas gentis palavras, né? Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui no seu bate-papo, né, com o Leonardo Estevam. E muito orgulho eu tenho de fazer parte do seu ciclo de amizade, Léo. Muito carinho, tá certo? Bem, para começarmos aí uma pergunta tão ampla, né? Você hoje vive um momento em que a gente não tem uma receita de bolo. Ninguém sabe efetivamente como vamos sair dessa situação. As verdades, elas estão mudando de uma forma muito rápida, sabe, Léo? Todo momento surge uma verdade nova, surge um aspecto novo que muda aquela verdade conhecida até um momento atrás. E isso tudo deixa todos nós, né, empresários, executivos e que estamos envolvidos com essa realidade, um pouco assustado, né? Requer uma atenção toda especial. Nós temos um entendimento, Léo, de dividirmos em 4 grandes pilares, ou seja, nós temos aí 4 grandes pilares para serem trabalhados. O primeiro pilar é o pilar político. Nós não podemos ignorar a questão política. Muitos executivos, muitos empresários, muitos profissionais, e principalmente profissionais da área de recursos humanos, muitas vezes
ignoram o fator político. E a gente não pode ignorar esse fator. Então, esse é um pilar que eu gostaria de abordar, tá certo? Nesse momento, antes mesmo do planejamento de uma retomada, né? O segundo pilar é o pilar trabalhista, né? Quando eu falo trabalhista, eu falo das relações do trabalho seletista, tá certo? Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar que eu quero abordar para lhe dar essa resposta é o pilar empresarial. São os empresários, né? O mundo empresarial. Como é que eles estão nesse momento, tá certo? E dando um foco, Léo, principalmente no pequeno e médio empresário. Porque, como você bem falou ao iniciar o bate-papo, o Abílio Diniz é um grande empresário. E ele está no topo da cadeia, tá certo? Assim como outros grandes empresários varejistas e também industriais, tá certo? Estão no topo. Mas essa mesma cadeia, ela precisa do pequeno e do médio empresário. Senão, a roda não gira, né? Ela tem que ter esse apoio, essa diluição do seu negócio, atingindo a todos os mercados. Então, eu quero dar uma que nesse momento é um momento muito crítico para eles, tá certo? Então, eu destacaria um pilar para abordarmos, tá certo? E o quarto pilar é da economia informal, Léo. Muita gente procura esquecer um pouco da existência dele, mas é ele que alimenta a economia em momentos difíceis, né? Como nós estamos passando aqui. Ele é realimentado, né? Ele alimenta e é realimentado. Então, a economia oficial alimenta e, num momento como esse, ele também passa a exercer um papel muito interessante. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. Tudo no Brasil, Léo, você sabe muito bem, você é um executivo de vivência internacional, tudo no Brasil é diferente, né? Até quando a crise chega, ela chega no Brasil com um outro posicionamento, com um outro comportamento. Infelizmente, a gente tem que se adaptar. Então, assim como as melhores práticas que o mundo criou ao chegarem no Brasil, também sofreram transformações. A pandemia também sofreu transformações no Brasil. E estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo com ela. Então, eu queria falar um pouco com você sobre o primeiro, o que nós estamos vivenciando hoje, na nossa visão. É o cenário político. Ou seja, nós temos hoje uma situação onde o executivo, ele procura, o poder executivo procura defender a saúde humana e a saúde empresária. Então, o executivo está se posicionando assim. Ele trabalha com a saúde humana, tá certo? Dando todo o seu foco. Ministro da Justiça, ministro da Educação, estão buscando, ministro da Defesa, todos os ministros estão buscando formas e meios para dar suporte e resolvermos o problema da saúde, ok? E também sobre dar suporte ao corpo empresário do governo executivo, está dando esse suporte. Assim nós entendemos. Por outro lado, nós temos o poder legislativo. O poder legislativo, ele hoje tem defendido manutenções de regalias e tem apoiado os estados, né, tanto os governos estaduais como municipais, que estão adotando medidas extremamente difíceis para o empresário. Então, o empresário está sendo encurralado, está sendo massacrado com essas medidas, muitas vezes arbitrárias,
que o governo estadual e o governo municipal estão adotando para os pequenos e médios empresários. Ruim, tá certo? Saímos um pouco do legislativo, do poder legislativo, vamos para o poder judiciário. E aí, meu Deus do céu, não esqueço de falar que o poder legislativo, ele além de estar pressionando os empresários, ele também está indo de encontro ao poder executivo. Então, veja que situação. Eu tenho um poder executivo caminhando, buscando uma solução para a saúde e para o país. Mas eu tenho um legislativo que está procurando manter um status seu, tá certo? Com poder, sem legislar, e está, quando uma ação de legislar, o legislativo está modificando as suas medidas, não aprovando, deixando caducar os seus decretos e suas medidas provisórias, tá certo? Então, isso é muito ruim. Esse é o papel que hoje o Legislativo tem praticado no nosso país e que prejudica o nosso mundo que a gente está vivendo aqui agora, tá certo? Dentro dessa concepção política, nós temos o Poder Judiciário. O que é que está acontecendo com o Poder Judiciário? O Poder Judiciário também ele está fazendo aquilo que não é o seu papel. Ele está legislando. O Poder Judiciário está legislando. Recentemente, o Poder Judiciário, você sabe disso, né, através do Supremo Tribunal Federal, fez uma deliberação informando, posicionando de que o Covid-19, essa doença, esse coronavírus, é uma doença ocupacional. Veja que loucura do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, né, o redator deu esse parecer, né, vamos assim dizer, ele vai totalmente de encontro a toda a realidade lógica, né, de uma operação em prejuízo dos empresários. Então, infelizmente, aquelas pessoas de caráter duvidoso, tá certo? Elas vão se aproveitar desse momento e entrar com uma ação contra o empresário, porque tem um amparo, um suporte do STF, considerando essa pandemia, esse vírus, como uma doença ocupacional. Meu Deus do céu! Então, olha aí de novo a questão política e a importância da área de recursos humanos. Eu chamo a atenção, viu, Léo? Da área de recursos humanos, realmente olhar com olhos de carinho para os aspectos políticos, porque eles afetam a empresa que esses executivos prestam serviço no seu dia a dia, na condução e na educação dos seus talentos. Queria fazer uma pontuação com respeito ao STF, que ele, além de ter legislado, ele modificou um ordenamento institucional que, na minha visão, é muito relevante. Nós temos uma característica histórica de sermos uma federação controlada por uma centralização, né? Então, existe um poder central que distribui ali, né, de maneira... Assim está escrito na literatura histórica, né? Não vou dizer que está certo ou que está errado, mas que diz que o ordenamento central, né, ele vai lá e distribui para as unidades federativas. Isso é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, que os estados são soberanos e eles tomam decisões. Tem estado que é a favor de pena de morte, tem estado que não é, tem estado que libera entorpecente, né? E tem estado que não o faz. Aqui no Brasil... Exatamente, né? Tem estado que comercializa maconha e tem estado que não comercializa e assim por diante. O Brasil não é assim. Só que quando o STF diz que é função do Estado agora fazer a gestão da pandemia, ele pode tomar as decisões dos estados e seus municípios, ele acabou com uma coisa que, na minha visão, é histórica. Eu também não sou um cara de direito, mas sou um cara que eu estudo muito, leio muito. Então, na minha visão, ele desmontou um ordenamento institucional, né, um ordenamento da federação que é histórico nosso, né? Como vai ficar isso aqui para frente e que tipo de... A gente acha que isso não vai bater no pequeno empresário, no médio empresário? Vai bater, porque você vai ficar agora
refém de 3 senhores, né, que vão trabalhar a seu bel prazer a qualquer momento. Então você não sabe mais para onde vai, da onde vem o tiro, não é isso, Paulo? Perfeito, perfeito, Léo. Você chamou atenção num ponto muito importante e hoje o vice-presidente, né, o Hamilton Mourão, ele publicou um artigo de sua autoria, onde ele chama a atenção de ingerência, né? Eu chamo de ingerência o que está acontecendo hoje na política, onde todos os poderes querem interferir na gestão do executivo. É uma coisa assim absurda. E o vice-presidente, ele chama a atenção que é preciso que cada onda pelas suas atribuições e não interfira nas atribuições do outro poder. Então, na hora em que o Judiciário estabeleceu, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os governos vão ter independência nessas ações, criou um mal-estar. Nós estamos vivendo uma crise institucional muito forte, um momento muito sério no nosso país, e aquele que quiser ignorar é porque quer tapar o sol, quer tapar os olhos. Existe um momento muito delicado, político, e que afeta a economia e afeta o pequeno e médio empresário. Os empresários foram a Brasília buscar o apoio do presidente, o presidente dignamente acolheu os empresários e foi até o judiciário, porque sabe que é o judiciário que causou esse constrangimento que está sendo praticado pelos governos estaduais, inclusive aqui em Pernambuco. Pernambuco está sendo assim, ó concurso, né? Nessa situação. Vem chegando algumas pontuações para você aqui, Caldas. O professor Fernando Trigueiro, tá? Grande professor Fernando Trigueiro, grande abraço, professor Fernando Trigueiro. Foi meu professor na Universidade de Pernambuco, excelente professor, uma história incrível no setor de logística do estado de Pernambuco, junto com o professor Marcílio Cunha, né? Outra pessoa que mora no meu coração. E aí ele menciona que no Nordeste o setor logístico já desempregou 60 mil pessoas. E isso assim, é um descalabro, né? Porque você tem, especificamente Pernambuco, deixado de lado o Covid, nós já estávamos vivendo com 20% de desemprego lá em Pernambuco. Nós já estávamos vivendo isso. Então é um descalabro. Uma crise. Aliás, nós achávamos, Léo, que estávamos em uma crise. É diferente. Nós achávamos que estávamos em uma crise, tá certo? Então, agora, meu amigo, é uma crise de fato. Agora é uma crise. Antes não era, não. Agora é uma crise de fato. Mas a observação de Fernando Trigueiro é excelente, né? E é uma satisfação em tê-lo participando aí desse seu bate-papo, Léo, e que só reforça, né, o quanto essas medidas estão prejudicando o pilar político, quanto ele está prejudicando a economia e os empresários, tá certo? Então, nessa questão política, falamos do executivo, falamos do judiciário, tá certo? Falamos do legislativo, e existe um quarto poder. Esse quarto poder a gente não pode ignorar, que é a imprensa. Essa imprensa que, infelizmente, que procura defender o modelo governamental, o modelo político que existiu no Brasil e foi construído desde Sarney, né, após a transmissão do governo militar para o governo civil. A partir dali começou a ser realmente construído um modelo político socialista que chegou no seu ápice, vamos assim dizer, com Lula e a dupla, né? Lula e Dilma Rousseff. Então, essa imprensa procura trabalhar contra o executivo e contra os empresários. É como se não existisse. Eu acho muito engraçado. As redações são constituídas por jornalistas comunistas, raro jornalista que tem um pensamento de direita,
a maioria deles são socialistas ou comunistas, mas precisam sobreviver com o salário do empresário que está pagando a folha de pagamento dele, alguns com o seu negócio negativo, pleno prejuízo, não tem futuro nenhum o seu sistema de comunicação, mas o empresário está lá bancando a manutenção daqueles profissionais, e esses profissionais só sabem criticar, tá certo? O poder executivo e os empresários, dando um tiro no próprio pé. Então, esse mundo político é o mundo que hoje o nosso país está vivendo e está causando um grande transtorno, uma grande confusão. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, o mundo trabalhista, o ambiente trabalhista seletista, né? Vamos olhar para eles com um olhar diferente. No Brasil, hoje, eu não saberia dizer qual é o número, mas alguns momentos atrás, né, eram 44 milhões, aproximadamente. Hoje eu não posso dizer quantas pessoas estão de carteira assinada, efetivamente. Não saberia lhe informar isso, perfeito? Mas esse mundo seletista, ele recebeu, assim, eu diria assim, um banho de tecnologia. Assim como hoje passa água sanitária diluída nos sapatos, leva um banho de álcool, o trabalhador brasileiro, ele levou um banho de tecnologia. Ele foi jogado a partir da semana de 20 de março, o trabalhador brasileiro, ele foi jogado numa batalha tecnológica, onde ele tinha que usar as armas deles, passaram a ser videoconferência, conference call, arquivos compartilhados nas nuvens. Olha, trabalho em equipe usando tecnologia. Tudo isso está disponível, sempre esteve disponível, né? A maioria das empresas sempre disponibilizou, e o mercado sempre disponibilizou toda essa tecnologia, tá certo? Ferramentas de produtividade sempre foram disponibilizadas pelo mercado. Alguns pequenos e médios empresários nunca investiram nessas tecnologias. Outros empresários sempre investiram, tá certo? Investiram pesado, mas não tiveram o êxito da implantação dessa tecnologia dentro das suas organizações. Era usado ali, meia boca a tecnologia, né? O habitat natural do trabalhador seletista é dentro da empresa. Olhando o seu colega de trabalho, levanta assim aquela muretazinha e, fulano, tudo bem? Dá um abraço, cumprimento. Então, esse é o ambiente natural do trabalhador. Eu quero te contar uma história, uma passagem. Quero te contar uma passagem, que é uma passagem muito engraçada, sabe? Eu fui convidado para voltar para Estácio, depois de ter saído. Você conhece muito bem a minha carreira, não vou chover no molhado para você. Mas o mercado... Mas depois de ter ficado 5 anos talvez... no Estácio, eu fui convidado lá. Oi? Queira saber. O mercado talvez queira saber com maior detalhe, né? Que legal. É importante. Fico feliz. Aí eu fui convidado para voltar para Estácio no final de 2018, e passei no fim de 19 quase todo lá. Perfeito. Tá? E o curioso, você sabe muito bem, eu sou um cara que odeio reunião. Eu detesto reunião com todas as minhas forças. Eu sou um cara lá, GP Investimentos. Eu gosto de reunião de 5, 10 minutos, coisa que resolve rápido. Uma das empresas que eu mais admiro é o Walmart, que as salas de reunião não tem cadeira, eles fazem em cima de mesas para durar 20 minutos, e eles têm um conceito de que reunião boa é aquela reunião fluida e rápida, né? Então, eu cheguei na Estácio com esse conceito, e principalmente porque eu tinha bebericado muito de startups, né? Então, eu tinha bebericado muito desse ambiente de startup aqui do Recife, né? E aí eu cheguei com aquele conceito de reunião rápida, vamos logo e tal, não sei o quê, né? Não vamos perder tempo com isso, vamos fazer as coisas, né? E uma vez que a gente definiu os projetos, eu comecei a fazer reunião
pelo WhatsApp. Então, eu acredito que as coisas estão no mercado, né? Então, eu era o cara que eu definia a minha equipe, definia a minha equipe de gestão, e eu ia para a rua, né? Eu ia dizer, sabe, como é que está lá Manaus, como é que está Porto Alegre, como é que está Brasília, e eu ficava viajando e a minha equipe lá, né? E eu chegava na sexta-feira, fazia um apanhado de tudo, metas da semana e vamos de novo, né? E aí foi muito curioso, porque eu comecei a implantar essas reuniões por WhatsApp, na Estácio, né? E aí comecei a falar com todo mundo pelo WhatsApp. E naquela época, não era usual isso. Veja, eu estou falando da Estácio, que é uma das maiores empresas de educação do mundo, né? Você tem ideia, a Estácio hoje tem um dos melhores ensinos à distância do mundo. E ela não usava isso dentro para seus executivos, e começou a utilizar com mais frequência, né? Então, isso lá em 2000, no começo, lá em final de 18 para 19, isso foi muito legal. E hoje, a gente começa, dentro dos ambientes corporativos, a pensar se a gente não estava perdendo muito tempo com reunião, se a gente não estava perdendo muito tempo com coisas que não, de repente, poderia resolver no e-mail, poderia fazer um call rápido, né? Essa é uma mudança que você atribui agora, que vai ser muito disruptiva, não vai não? Correto, com certeza, Léo. A questão é esse banho, né? Esse banho de tecnologia. Todo mundo sabia que a tecnologia, né? O shampoo, o sabonete, né? O creme, ele estava lá disponível para você usar. Mas ninguém usava, ninguém queria tomar banho com essa tecnologia. Na verdade, agora, por conta de uma crise, né, de uma pandemia, obrigaram não, a necessidade faz o homem, né? Goela abaixo. Menino, tu tem que usar isso. Mesmo jeito que você tem que usar uma máscara, uma viseira, luvas, você hoje tem que usar o WhatsApp com eficiência, eficácia e efetividade, né? Essas três palavrinhas são mágicas, né, Léo? Eficiência, usar esses recursos para assuntos que não interessam, né? Que não agregam valor ao negócio, à empresa, à organização. Então, não dá certo, eficiência, eficácia e efetividade. A administração muitas vezes não reconhece a efetividade. Não agrega valor. Se não agrega valor, não adianta ser eficiente e eficaz. Não agregou valor ao negócio, foi besteira, né? É isso aí. Então, essa linha é o que está acontecendo com o trabalhador. E eu estou considerando aí o trabalhador tanto da fábrica, do chão da fábrica, tá certo? Como o trabalhador que é um operador logístico, como o trabalhador que é do escritório. Ele é um profissional do escritório, tá certo? Comercial, industrial, planejamento, enfim, de onde for. É um trabalhador, perfeito? Ou colaboradores, como alguém queira chamar. Mas a verdade é que eles, o mundo deles caiu, Léo. O mundo deles caiu. Estou até parafraseando aí, mas essa é a realidade. O mundo do trabalhador caiu. Porque ele foi obrigado a incorporar no seu dia a dia uma outra realidade, levar para sua casa o mundo corporativo digital, vê o desafio cultural. Ó, o trabalhador ele está dentro daquele mundo, né, corporativo, do ambiente físico, analógico. De uma hora para outra, ele é obrigado a levar esse mundo para a casa dele, e aí as dificuldades estão acontecendo, né? Trabalhando mais, né? Ele está sendo cobrado, né? Ele está sendo cobrado, não deixa de ser cobrado, e, consequentemente, nós estamos aí enfrentando momentos difíceis. E o trabalhador, ele está sendo penalizado. Não posso dizer que ele não esteja. Ele está sendo penalizado porque com a tecnologia ele trabalha muito mais. É ilusão dizer que ele não vai trabalhar. Ele trabalha muito mais. É indiscutível isso. Ah, mas tem que ser, para de meio-dia, começa... Não tem isso não, pô. Ele está em casa, toda hora é hora, ele está ligando para saber, olha, e aí? Houve o recebimento, porque não tem venda, né? Mas recebimento tem que cobrar, né? E aí, recebeu a cobrança?
E aí tem um aspecto importante que eu vou mencionar para você. A gente meio que deu de ombros, fez assim, para a reforma trabalhista lá de 17, né? Aí teve choradeira de sindicato, porque tiraram lá o imposto sindical, que era basicamente 100% do faturamento dos caras, né? Disseram assim, ó, você paga isso se você quiser, se o sindicato for relevante para você. Eu acho até uma situação de liberdade para quem é trabalhador, né? Porque eu, por exemplo, não quero pagar meu imposto sindical porque eu não vejo, não agrega valor nada para mim, então eu não quero pagar. Não quero pagar aquilo ali. Perfeito. Né? Sim, e imposto as pessoas costumam dizer que é para contribuinte, mas eu costumo dizer que é para confiscado, né? Porque contribuinte é aquele que contribui quando quer. Não é? Eu quero contribuir, eu vou lá e contribuo. Não é? Mas imposto não, imposto é um confisco. Então, se o cara é um sindicato que, teoricamente, deveria atuar na hora em associação, né, associando as pessoas, né, ele não pode ser imposto, ele tem que ser, sei lá, um voucher que você paga porque você quer fazer, sei lá o que vai fazer. Então, a grande grita, naquela época, foi tal do imposto sindical que foi retirado, né? O trabalhador, em tese, ficaria sem alguém para o representar, ou intermediar os seus interesses, né, com a empresa, né, coisa Perfeito. que eu acho um absurdo. As pessoas são livres para poder fazer os acordos que quiserem com seus empregadores e empregados. O Brasil tem aí milhões de empresas. Se o teu empregador não está bom, você muda de empresa, amigo. É simples assim. Né? E aí o que aconteceu? A gente teve aquela grita falando que ia tirar um monte de supostos direitos do trabalhador, coisa que não tirou absolutamente foi nada, né? Não mexeu em absolutamente nada. Mas ele dizia exatamente sobre o teletrabalho, ele falava sobre teletrabalho, sobre horários que poderiam ser flexíveis, né? E aí a gente deu de ombro para isso tudo. Você, com a sua experiência, com um cara como você que está acostumado a contratar grandes executivos, aí me deixa de fora dos grandes, e vamos falar dos grandes executivos, para eu não fazer o autoelogio, tá? Os grandes executivos aqui de Pernambuco passam por sua mão. Você é um cara que contribui muito para achar grandes talentos para as empresas pernambucanas, para as empresas nordestinas e até para as brasileiras, porque eu sei que você tem uma atuação nacional. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Há uma possibilidade dessa reforma trabalhista finalmente vingar por causa de um vírus? Será que isso vai prosperar? Eu acredito que sim, Léo. Por quê? Quando o governo executivo ele lançou, né, essa reforma para simplificar, né, a CLT e trazer ganhos para os empresários e para os trabalhadores, né? Até mesmo porque o mercado de trabalho ele é muito cruel, né? Vou abrir uma janelinha para falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Cruel. Ele agora vai ser carrasco. Eu afirmo com garantia. Por que ele é cruel? Ele sempre foi cruel. Por quê? O executivo, quando chega a uma certa idade, e aí eu estou chamando o executivo, mas o profissional, quando ele atinge uma certa idade, e se a carreira dele não seguiu né? Se a carreira dele não seguiu em um sucesso da curva S, ele está no topo lá da carreira, e ele procurar estender essa linha do topo do S, para ele alcançar cargos e cada vez mais cargos ascendentes, tá certo? Ele vai estar fadado a curva do S cair. E a queda dele é cruel. Então, ele cai, ele pode até manter o mesmo cargo, mas o salário vai sempre diminuindo. Ele é gerente. Então, ele era um gerente corporativo, ele passou a ser um gerente, tá certo? Deixou de ser corporativo para ser um gerente local. De um gerente local de uma grande empresa, ele passou a ser um gerente, mas de uma média empresa. E o salário continuou caindo. E o tempo passando, a idade passando, o mercado cada mês fechando para ele, e aí ele vai terminar
desempregado, porque a pequena empresa não vai ter condições de contratá-lo, porque menor que seja o salário dele, não esse executivo. E aí vai ter aquele conflito. Se esse executivo não se preparou, né, não construiu um outro plano, né, de vida, de carreira, ele vai sofrer muito, porque o mercado se fecha para ele não consegue empreender, porque ele não tem ocupação de desenvolver habilidades empreendedoras ao longo da sua trajetória profissional. Não, eu sou só executivo, eu sou para ter um único reporte ao empresário ou ao executivo decisor. Eu sou da empresa, não sou empresário. Mas isso é fatal, é fatal. Então, a reforma trabalhista veio para facilitar a vida, tanto do empresário como do empregado, tá certo? Para com contratos mais flexíveis, contratos mais ajustados. Então, a hora em que a Justiça do Trabalho enxergou isso, restrição da contribuição sindical, tá certo? Com o dedinho ali no suspiro da receita do sindicato, tá certo? As mudanças para que nos processos trabalhistas você pudesse defender sem precisar de advogado, de ter ônus com advogado para defender o pequeno empresário poder se defender junto à Justiça do Trabalho. Tudo isso começou a Justiça do Trabalho querendo cortar, restringir, bloquear e terminou, não foi posto em prática. Não foi posto em prática a reforma trabalhista, essa é a grande verdade. Agora, como você chamou bem a atenção, agora nós estamos sendo obrigados a se adaptar a esse novo momento. E a reforma trabalhista que foi sugerida, né, foi proposta, ela cai como uma luva. Porque as relações, radicalmente, Léo, eu concordo com você, elas vão mudar radicalmente. E a legislação já está aí. Já está aí. E queira ou não a Justiça Trabalhista, o que vai acontecer são empresas e empregados se interagindo, tá certo? De uma forma combinada e colaborativa, para que o próprio empregado tenha a sua sobrevivência e crescimento, tá certo? De sua renda, porque vai permitir a ele não ficar restrito a uma única empresa e ele poder trabalhar para uma, duas, três empresas, tá certo? Com os recursos tecnológicos que foram disponibilizados, isso é possível de acontecer, Léo, e a legislação vai ser realmente implantada agora. Agora vai ser implantada. Agora, infelizmente, a gente sabe rápida, né, Léo? Sabemos que não é. Não vai ser. Infelizmente. Não vai ser. E não vai ser contando, no tempo que a gente precisa, né? Não vai ser no tempo que a gente precisa. No tempo que a gente precisa. Mas o mercado é independente, viu, Léo? O mercado é independente. E ele segue carreira. Existe alguns aspectos aí a serem trabalhados, que eu vou trazer de novo, tio, que me mestre, eu ganhei de presente esse mestre aqui, esse guru. Mas existe uma linha de corrente que fala assim, né, que fica falando aqui no meu ouvido, disciplina civil, não, meu Deus do céu, tem um nomezinho próprio para isso. Disciplina e liberdade? Não respeitar as regras legais. Né? Ele é autodisciplinável. Ou seja, autodisciplinável. O mercado se disciplina. O mercado se disciplina. Então, o que vai acontecer é isso. O mercado, a partir desse momento, está requestionando, está fazendo uma mudança tão radical que isso vai se adequar a uma nova realidade. Então, assim, falamos de 3 pilares do momento atual, que é o nosso entendimento. Um quarto pilar, que é a economia informal. Essa, meu amigo, é mágica. Essa é maravilhosa. Essa não respeita, não quer saber de mercado. Essa é livre. Essa é a coisa mais linda que tem. Meu Deus do céu. Olhe, aqui em Recife, temos vivenciado assim de uma forma fantástica isso. Então, o mercado informal, o ambiente informal, ele é muito rico, né? Ele é muito rico.
Então, lá, o governo do estado não está presente, o governo municipal não está presente, a polícia não está presente, mas a comunidade está presente. E ela trabalha. Então, você sai por aqui, vai saindo pelo bairro de Boa Viagem, passa ali, chega em Boa Viagem, ninguém pode ir à praia. Vai para o Pina, todo mundo na praia. Então, a comunidade unida, independente, vai à praia. E ninguém interfere, nem a polícia, ao mando do governo do estado, nem do governo municipal. E a comunidade está na praia. Aí eu saio de lá, venho para cá, para a Zona Norte. Meu mundo é Zona Norte, não é Zona Sul. Meu mundo é Zona Norte. Então, na Zona Norte, você vai trafegando na Zona Norte, aí chega aqui na Agamemnon, um silêncio fúnebre. Desceu até um avião, Léo. Frente ao Hospital Português, desceu um jatinho ali, que era fake, mas foi uma ideia fantástica de Theo Carvalho. Fazer uma propaganda do Theo Carvalho aí, que é um excelente profissional. Eu assisti um vídeo que ele foi entrevistado aí, mostrando essa faceta que ele desenvolveu. Mas o que acontece? A perimetral para subir para o Arruda, Casa Amarela e adjacência. Meu amigo, é outro mundo. Total. É outro mundo, totalmente diferente. Então, a sociedade presente, as pessoas, as famílias nas calçadas, os negócios abertos, é borracharia, é padaria, é casa de carne, é negócio de celular, tudo funcionando. Carrinho de som da prefeitura dizendo, fica em casa. Não tem. Não tem. Então, veja que situação. Esse é o mundo. Ele ainda está lendo a reportagem do secretário de Saúde de Pernambuco, que declarou, o secretário de Saúde, ele declarou que o carnaval era tranquilo, ninguém tinha que se preocupar com o coronavírus, a preocupação tinha que ser outra, que estava tudo bem. Então, a economia informal está vivendo assim. E está vivendo. Mas está se contagiando. Bem, isso aí é outra polêmica, eu não quero entrar no ambiente de saúde, porque alguns dizem que você tem que receber o contágio, até mesmo para fazer a reação do seu organismo e ter um anticorpo. Então, não quero entrar nesse método. Eu sou da área de risco, Léo. Minha idade já passou aí. Eu estou na área de risco. Então, esse é o quarto cenário. Economia informal, a vida segue normalmente, Léo. E ela foi oxigenada agora com esse auxílio emergencial que o governo federal deu, R$600. Então, esses R$600, ele realimenta essa economia. E essa economia, ela vai consumir aonde? Vai consumir nos mercadinhos, nas farmácias, tá certo? Nos salões de beleza de bairro, nas academias de bairro, escondidinhas ali, tá certo? Os salões de beleza botam alguns mais conservadores, botam um lençol na frente, mas continua atendendo. Então, é um processo que a economia informal, ela alimenta a economia, realimenta a economia informal. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo nesse âmbito do cenário atual. Então, como sair disso, né? Como sair disso? Como é que ficam essas relações trabalhosas, né, Léo? A gente sabe, Léo, que as empresas não têm dinheiro, né? Não tem caixa. O fluxo de caixa da empresa, da pequena e média empresa, 7 dias, saíram as estatísticas, isso aí foi amplamente divulgado, né? A restrição. Nós sabemos que uma crise como essa, Léo, que não vivemos, nunca
vivenciamos uma crise dessa. Eu tenho 63 anos, nunca vivenciei. Cresci em crise, né? Profissionalmente, eu me formei na década de 80, foi crise. Veio a década de 90, foi outra. Então, meu Deus do céu, é vivência de crise, mas nenhuma igual a essa. E a gente sabe que a crise, ela pode durar meses, 6, 7, 8, pode durar meses. Mas a retomada da economia e a retomada dos negócios na sua plenitude demora anos, Léo. Não acredito numa retomada rápida e plena com grandes empresários. Eu não acredito. Amigo, eu também não acredito. Eu acredito que a gente vai, talvez, se muito nos ajudar, vai ser um U, né? Se for muito bom, vai ser um U. E que Deus nos ajude que não seja um L. Porque se for o L de Leonardo, que eu faço questão de dizer, por favor, não faça L de Leonardo na economia, porque o L significaria uma estagnação por muito tempo, né? E não o U que nós precisamos. Nós precisamos de uma retomada em U, tá? Ô Caldas, nós estamos chegando aqui a 46 minutos de bate-papo, e aí eu geralmente faço... foi rápido, né? Foi rápido, é muito legal. Eu achei que não terminamos. Eu nunca faço de 1 hora, eu sempre faço no máximo 50 minutos, etc. E eu queria abrir esse espaço aí para você, primeiro, falar duas coisas. Primeiro, quem é a 100% consultoria? Quem é a 100%? Me fala desse sonho que você teve, que você criou. E depois me fala uma coisa, como é que está sendo a sua quarentena e o que você aprendeu com ela. E aí a gente vai para o fechamento. Tá bom. Bem, esse espaço que você está abrindo é fantástico. Eu só tenho a agradecer. 100%. 100% é uma empresa que surgiu em 2004. Né? Eu estava saindo da sociedade da Deloitte, de transição, estava lendo um livro de um americano, um grande executivo americano, de Hook, que foi um dos cofundadores do cartão de crédito do Visa, né? Cartão de crédito, modelo de negócio do Visa, e ele estava justamente falando sobre o modelo de negócio dele, né? Ele estava falando sobre o modelo de negócio do cartão de crédito. Eu achei muito interessante isso, que da sociedade caótica, esse conceito de sociedade caótica ficou martelando na minha cabeça, eu voltando de São Paulo para Recife, da Deloitte, naquela oportunidade, e o rapaz, esse é o caminho, e partir dali para abrir a empresa 100%. Esse nome 100%, é porque 100%? 100% porque tudo é 100%. Leonardo Esteves é 100%, não é 4% nem 50%. Né? Nós estamos falando de integridade, não estamos falando de meio integral. Você é meio íntegro. Você tem um caráter mais ou menos. Não existe. Ou o cara tem caráter ou não tem caráter. Ok? Então, esse conceito de 100% ele passa um pouco por isso. E criamos a empresa com um modelo baseado no modelo das grandes empresas e criamos esse mesmo conceito, trabalhando sempre nesse modelo de negócio das Big Four, ou seja, auditoria, consultoria, recursos humanos e o corporate, né, dentro da sua concepção, da amplitude de concepção de negócio. Só que a nossa empresa, a 100% Audito, Consulta Soluções S.A., um cliente nosso, ele destacou e chamou a atenção que essa nossa empresa é uma empresa boutique. Reconheceu e identificou a nossa empresa como fez essa análise. Uma análise perfeita. Eu admiro muito esse cliente, esse executivo, alto executivo, e ele foi perfeito na sua colocação, na sua avaliação. Por quê? Porque a gente trabalha de uma forma moldada, entende a necessidade do cliente e constrói uma solução para atender a necessidade do cliente.
pronto e à disposição. Estamos aí fazendo 16 anos, né? A nossa sede é no bairro do Espieiro, e estamos à disposição dos nossos clientes, atendendo toda a região Nordeste e parte do Sul, temos que ir no Sul do país. Uma graça de Deus, Léo. Muito trabalho, Léo, muito trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por esse espaço. E me fala de você, como é que está sendo a tua quarentena? O que você tem feito? O que você tem lido? Dá uma dica aí de leitura legal, porque o pessoal aqui que me assiste, aqui tem muito estudante meu, tem muito colega meu executivo, e certamente um livro seu vale 100% você ler. Poxa vida, olha, minha vida tem sido muito nessa atividade de home office, né? Dentro do próprio escritório, nós temos dedicado uma rotina, procurado dar uma rotina normal, mas atendendo nossos clientes nesse modelo de home office, de videoconferência e teleconferência. Uhum. E o call. Então, isso tem me absorvido radicalmente e até termina sem ter uma restrição de horário, tá, Léo? Então, é muito trabalho, é uma quarentena de trabalho, eu diria a você. Não é uma quarentena de lazer, não é férias. Você está com... Não sou de férias, de forma alguma. É igual a literatura. A minha literatura é uma literatura técnica, Léo. Eu procuro sempre buscar a leitura técnica. E a minha leitura é sempre uma leitura aplicada, ou seja, qual é o assunto que você está tratando nesse exato momento? Nós estamos tratando sobre a questão de realizar as assembleias de forma virtual. Então, como é que é isso aí? Então, você vai buscar, estudar, entender, para ver se não vai ter nenhuma implicação, conversar com um, conversar com outro. Então, é uma leitura técnica, é a busca, é a pesquisa, sempre tem assuntos técnicos, mas aplicado àquele assunto que a gente está trabalhando. Tem um livro que é do filho de Olavo de Carvalho, que eu gosto muito de ler e reler o livro, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso. É de Gonzaga Neto, de Olavo de Carvalho. Então, esse livro é um livro que ele retrata e ele explica com uma clareza, com uma forma muito cristalina, cada frase do Pai Nosso. Suas razões, o porquê. Esse é um livro de cabeceira, eu diria a você. Um livro que eu realmente leio e releio. Leio e releio. Não é uma coisa simples. O Pai Nosso é tão simples. Não tem nada de simples, né? Não tem nada de simples. E praticar o Pai Nosso, porque dizer que é cristão, todo mundo diz, né? Agora, ser cristão, coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Não é. E, infelizmente, muitas vezes você traz um assunto que é necessário, que a religião dentro do ambiente, e as pessoas, não, falar de religião aqui, não, eu falo de religião, eu não trabalho a conversão, sem preocupar de conversão. Se você é espírita, eu respeito e sou espírita. Se você é católico, eu respeito, também sou católico. Se você é evangélico, eu respeito, também sou evangélico. Uhum. Todos nós somos cristãos. Todos nós somos cristãos. Se você é judeu, eu respeito, tá certo? Porque a origem é judaica, tá certo? E é judaica cristã. A economia morre sem religião. Qual é o país comunista, tá certo? Que é estrangeiro e que tem religião? Qual é? Não é. A China é desenvolvida. A China não é desenvolvida. A China tem porções de desenvolvimento, tem ilhas de desenvolvimento e tem um mar de miséria atrás da cortina. Tudo por trás da cortina, meu amigo. Tudo por trás da cortina.
E quem fala foi quem foi lá, porque eu fui lá para ver. Com certeza. Certo? Acredito. E eu vou falar para você, Acredito. antes das Olimpíadas da China, eu tive lá para fazer negócios pela Coca-Cola, e a época, só para você ter uma ideia, eu passei por uns muros brancos, né? E perguntei ao rapaz Sim. que me levava para a Coca-Cola o que eram aqueles muros brancos. Aí eles falaram o seguinte, não, é porque a gente não quer que, quando passe a câmera da Olimpíada, mostre a parte feia da cidade. Então a gente colocou os muros brancos. Aí eu disse, eles chamavam de white walls, né? Aí eu fazia, mas o que tem de tão feio do outro lado? São os slums, ou seja, são as favelas. As favelas são divididas por muros brancos, né? Amigo, eu queria agradecer a você, do fundo do meu coração, o teu tempo, porque eu vou te falar, se eu fosse pagar esse tempo aqui, dessas dicas aqui, nossa senhora, é muito caro esse tempo aí, viu? Eu é que agradeço a você essa oportunidade, Léo. Olha, um grande abraço na família aí. Eu vou deixar aqui uma dica. Leia os livros do Warren Buffett, que vão te ajudar muito a fazer essas reuniões que você quer fazer, porque, olha, é uma aula. O Warren Buffett fazendo as reuniões de conselho dele é sensacional. Tá? Tem vários vídeos desse cara no Yahoo Finance. Depois eu vou te passar uns aí para você ver, mas eu indico a todo mundo que está assistindo assim a acompanhar o Warren Buffett, principalmente pelo Yahoo Finance, que, olha, é sensacional. E deixar um beijo aí na família, um abraço para todo mundo e que Deus nos ilumine para a gente passar por essa fase aí, que vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Eu faço votos que você venha conosco, tá certo? Será um prazer em recebê-lo aqui. Tamo junto, Grato. Grande abraço. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.